Olá, bem-vindos ao canal Tópicos em História das Ciências. Eu sou a Rebeca. Eu sou o Jorge e nós somos historiadores das ciências. Finalmente chegamos à nossa última aula do nosso curso livre de Introdução à História das Ciências. Se você chegou nessa aula por acaso e ainda não viu as anteriores, depois de assistir esse vídeo, clica aqui no card que está em algum lugar para você ver as aulas anteriores. Bom, são ao todo, contando com essa aula de hoje, 5 vídeos que falam em até 30 minutos sobre temas importantes para o campo da história das ciências, sempre de modo introdutório, é claro. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um tema que está florescendo aos poucos, mas que ainda é visto com um pouco de receio ou mesmo incompreensão. Não falaremos do Natal, mas falaremos do Antropoceno. Talvez você ainda não tenha ouvido falar do Antropoceno, mas eu garanto que você já ouviu falar de aquecimento global, efeito estufa, poluição do solo, derretimento das camadas polares, desastres naturais, ciclones, incêndios florestais, buraco na camada de ozônio, escassez da água potável, acidez dos mares, crise ou emergência climática. Pois é, parece que tudo isso que eu falei tem a ver com o Antropoceno. Mas o que exatamente é o Antropoceno? O conceito ficou conhecido com Paul Crutzen, Prêmio Nobel de Química de 1995 no ano de 2000, e em linhas gerais refere-se à existência de uma nova época geológica, na qual a agência humana adquiriu um outro peso, que é justamente de caráter geológico também. Nesse sentido, a humanidade passou a ser a causa de mudanças permanentes na Terra. De acordo com José Augusto de Pádua, até o acirramento dos processos de industrialização e mercantilização do trabalho e da natureza, a partir ali do século XVIII, a presença das sociedades humanas no planeta era quase como uma abstração. É claro que as sociedades humanas interagiam com outros espaços, paisagens e outros seres vivos, mas a exploração da natureza parecia não ter causado nenhum impacto estrutural na Terra. Bom, isso muda então com o Antropoceno, quando a agência e a atuação humana passam a ser percebidas numa escala planetária. A ideia dessa nossa aula não é exatamente aprofundar o conceito do Antropoceno ou abordar todas as suas variáveis, como as propostas terminológicas do Capitaloceno, Plantationoceno, Tuluceno e aí dentre muitas outras. Nessa aula nós queremos discutir quais as implicações epistemológicas do Antropoceno, ou seja, como considerá-lo impacta na produção de um conhecimento histórico, científico e filosófico sobre a realidade. Em particular, faremos isso a partir das ideias de Clive Hamilton e Dipesh Chakrabarty. O conceito de Antropoceno está longe de ser um consenso científico ou mesmo de ser unanimidade em qualquer debate teórico, mas tem permeado com ênfase as ciências humanas. Embora tenha nascido nas geociências e reorientado alguns de seus referenciais, levantando debate sobre a relação entre humanos e o mundo natural. É por conta disso que nós achamos importante abordar esse assunto no nosso curso. Mesmo assim, você ainda pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a história das ciências? Bom, vamos lá. Em um artigo de 2016 intitulado The Anthropocene as Rupture, o filósofo Clive Hamilton defendeu a ideia de que o conceito de antropoceno está diretamente ligado às ciências do sistema Terra e que essas, por sua vez, representam uma mudança no paradigma científico, no sentido kuhniano, como vimos no nosso último vídeo, nas ciências da Terra e da vida. A ideia do antropoceno foi concebida por cientistas do sistema Terra para capturar a ruptura muito recente na história da Terra decorrente do impacto da atividade humana no sistema Terra como um todo. A evidência mostra que a ruptura na história da Terra pode ter ocorrido recentemente, em 1945, mas certamente não antes do final do século XVIII.
Hamilton aponta várias mudanças ocorridas na ecologia dos ecossistemas, o pensamento ecológico dos anos 1960 e o novo paradigma da ciência do sistema Terra, como a dinâmica de sistemas, a hipótese Gaia, a modelagem biofísica da biosfera da Terra, nos anos 1980, os resultados da perfuração do gelo da Antártica e as formações do Programa Internacional da Geosfera-Biosfera e do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Com isso, o filósofo tenta demonstrar em seu artigo sob qual cenário científico e a partir de qual estilo de pensamento o conceito de antropoceno foi elaborado, e como ignorar isso leva cientistas de outras áreas a interpretações equivocadas desse conceito. Compreender a ideia do sistema terrestre, enfatizando a coevolução da geosfera e da biosfera e agora a tecnoantroposfera, requer uma espécie de mudança de gestalt, percepção da forma. Sem ela, a Terra é entendida como o agregado de ecossistemas mais ou menos modificado pelo homem. E assim, logo após o conceito ter sido proposto nos anos 2000, vários cientistas e cientistas sociais começaram a apresentar interpretações do antropoceno que, em sua maioria, involuntariamente esvaziam o significado da nova época e a ameaça que ela representa para a humanidade e para a Terra. As ideias defendidas por Hamilton, sendo nesse artigo baseadas nas ferramentas teóricas de Thomas Kuhn, são interessantes, pois exemplificam como um determinado conceito ou mesmo uma lei natural, as leis de Newton e a mecânica clássica, só pode ser entendido a partir de um paradigma específico. Dessa forma, embora Hamilton não negue a importância e a relevância de outras ciências ambientais não orientadas para as discussões do sistema Terra, ele enfatiza que a lógica e a potência do conceito de antropoceno está baseada nos estudos e nas conclusões das últimas décadas feitas pelos cientistas do sistema Terra. Embora essas disciplinas, ciências ambientais, permaneçam inestimáveis para nossa compreensão de como as partes do sistema complexo funcionam ou funcionaram no passado, quando aplicadas ao sistema Terra como um todo, elas correm o risco de diminuir a importância do antropoceno porque a nova época não aparece mais como uma ruptura do sistema Terra, convidando a uma nova compreensão da relação humana com a Terra. Bom, o texto de Clive Hamilton suscita uma série de questões. Se quisermos continuar com Thomas Kuhn, podemos nos questionar se, nesse sentido, as disciplinas ambientais isoladas e específicas, em relação ao novo paradigma do sistema Terra, não estariam incomensuráveis, ou seja, não poderiam coexistir sem nenhum grau de equivalência, e podemos também refletir sobre a escala desses conhecimentos e os seus efeitos. Até que ponto essas outras disciplinas são inestimáveis para a compreensão integrativa da Terra como um sistema único? Bom, me refiro aqui ao problema filosófico da emergência, como por exemplo, a ideia de que na biologia nem tudo se resume às moléculas, como prezam os biólogos evolucionistas. No sentido mais geral, a questão é possível chegar à conclusão do antropoceno partindo de disciplinas que não estejam dentro do paradigma do sistema Terra? Bom, o fato é que divisões disciplinares nem sempre dão conta de problemas tão complexos. Um exercício interessante a partir dessa última questão pode ser feito tendo como base as 4 teses de Dipesh Chakrabarty. Em O Clima da História, 4 teses, de 2013, o historiador Dipesh Chakrabarty coloca a seguinte questão: como a crise da mudança climática fala a nosso senso de universais humanos, ao mesmo tempo pondo em questão nossa capacidade de compreensão histórica? Bom, então a partir dessa questão, ao longo de seu texto, o historiador defende 4 teses que têm a ver diretamente com os limites do conhecimento histórico no antropoceno. Tese 1. As explicações antropogênicas da mudança climática acarretam o fim da velha distinção humanista entre história natural e história humana. Embora a história ambiental sempre tenha tido muito a ver com biologia e com geografia, o impacto humano no planeta em escala geológica ainda não havia sido imaginado. Então, colocar os humanos como agentes geológicos, nesse sentido, é atribuir uma força
comparável em escala àquelas liberadas em períodos de extinção em massa de espécies. Os seres humanos se tornaram agentes geológicos muito recentemente na história humana. Nesse sentido, podemos dizer que apenas recentemente é que entrou em colapso a distinção entre as histórias humana e natural, da qual, ressalta-se, muito tinha sido preservado até mesmo em histórias ambientais que consideravam as duas entidades em interação. Tese 2. O conceito de antropoceno, a nova época geológica no qual humanos existem como força geológica, modifica severamente as histórias humanistas da modernidade e da globalização. Tese 3. A hipótese do antropoceno exige que coloquemos em diálogo as histórias globais do capital e a história da espécie humana. E por fim, tese 4. A rasura dos limites entre a história do capital e a história da espécie humana questiona os limites da compreensão histórica. As mudanças climáticas colocam diante de nós uma questão sobre a coletividade humana, nós, indicando uma figura do universal que escapa à nossa capacidade de experimentar o mundo. Está mais para o universal que surge como uma sensação compartilhada de catástrofe, requer uma aproximação da política sem o mito da identidade global, pois, diferentemente do universal hegeliano, não pode subsumir as particularidades. Podemos chamá-la provisoriamente de história universal negativa. Bom, as teses de Chakrabarty, ainda que não resolvam o problema complexo colocado pelo antropoceno em relação ao conhecimento em outras áreas, como no caso do Chakrabarty na história, expõem a dimensão do tema e as suas implicações epistemológicas de forma bastante interessante. No livro recém-publicado do historiador das ciências Jürgen Hahn, intitulado The Evolution of Knowledge: Rethinking Science for the Anthropocene, a ideia de uma ruptura paradigmática na forma de conceber os humanos e o planeta foi comparada pelo historiador com as teorias da relatividade de Einstein. Na física clássica, o espaço e o tempo pareciam ser o palco rígido em que os eventos mundiais aconteciam. De acordo com a teoria de Einstein, em contraste, esse estágio não é uma estrutura imutável, mas é ele mesmo parte do drama. Não há distinção absoluta entre os atores e o cenário. Trazendo essa analogia para o conceito de antropoceno, de acordo com Jürgen Hahn, a nova realidade do planeta nos confronta com uma necessidade igualmente radical de repensar nossa situação. Não vivemos em um ambiente estável que simplesmente serve como palco e recurso para nossas ações. Em vez disso, somos todos atores em um drama abrangente em que humanos e o mundo não humano participam igualmente. Bom, o que tentamos fazer aqui foi apresentar de maneira introdutória o que é antropoceno e de que maneira ele impacta as fronteiras do conhecimento, epistemologias, disciplinas científicas, apontando uma interação entre cultura e natureza e caminhando para uma visão holística, tendo não apenas como objeto ecossistemas, paisagens ou regiões, mas repensando diversos processos a partir de uma escala planetária. Bom, você pode achar que o conceito de antropoceno é mais uma modinha passageira das ciências, um exagero ou qualquer coisa do tipo. Mas o fato é que o debate está aí acontecendo, com análises muito contundentes sobre esse tema, feitas não só por historiadores, mas por cientistas e filósofos em geral. Bom, para quem se interessou pelo tema pela primeira vez aqui no vídeo, ou quem já conhecia e quer conhecer um pouco mais, a gente vai deixar algumas indicações de leituras na descrição aqui do vídeo. Bom, então é isso, pessoal. Nós esperamos que vocês tenham gostado da aula de hoje e do curso como um todo. Foi uma tentativa bastante experimental de começar a falar sobre história das ciências aqui no YouTube. Bom, para 2021 já tem muita coisa programada para rolar aqui no canal, então a gente conta com seu like e com a sua inscrição para continuarmos mantendo esse projeto de divulgação científica em história das ciências ativo. Bom, então ficamos por aqui. Um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo para todo mundo, na medida do possível. Um abraço para todos e até breve.